Olá, boa noite. Meu nome é Taina Lopes e estamos apresentando a norma ISDF. Meu grupo é composto por Ian Williams, Vitória de Jesus, Felipe de Brito e Caliandra Pinheiro. Bem, vamos iniciar a norma falando sobre os âmbitos e objetivos que estão presentes dentro dela. Ela dá direção a entidades coletivas sobre a preparação, a produção e a manutenção dos arquivos. Ou seja, ela direciona, ela auxilia as entidades coletivas sobre como agir na produção documental e principalmente na manutenção daqueles arquivos, daquele documento. O termo função que é empregado, que é agregado ali, não significa que a norma ou que fale apenas daquela função em si. Não. Fala de várias outras coisas, como basicamente das subfunções que estão ali dentro. São divididas, claramente, e ela não trata apenas de uma, mas ela trata das outras todas. Essas funções elas são preparadas para servir de base de acervo, base de arranjo e base para avaliação documental. E também, muito importante, é uma ferramenta para a recuperação documental e para a análise do documento, o que é extremamente necessário. Sabemos que tem uma função extremamente vital e muito importante referente aos documentos. Basicamente, as funções respondem duas perguntas, a qual geralmente fazemos muito, que é como e por que os documentos foram produzidos. Então, a função ela tem o dever de responder essas perguntas para aquele que está propondo a ela. As descrições de funções podem ser utilizadas para descrever unidades, controlar a criação e pontos de acesso e documentar a relação entre as diferentes funções. Então, ela não é apenas individualista, ela não é individualista. Ela é como se fosse uma ponte que ligasse uma função à outra. Esse é o trabalho da função. Tudo isso tendo um ponto de vista da descrição arquivística, tudo isso de um olhar descritivo arquivístico. Agora, sobre normas e diretrizes, a primeira edição publicada da ISDF foi em 2008, ou seja, dentro dela foram propostas algumas normas, a qual tem ligação e que estão presentes. É recomendado que utilizemos as últimas versões dessas normas, tá? Como uma forma de consulta, de auxílio, de ligação entre as mesmas. Vamos deixar disponibilizados para vocês as normas na descrição deste vídeo aqui mesmo no YouTube ou mandaremos no chat da aula, tá bom? E basicamente são 15 normas, tá? E dentro dela temos a famosa ISAD parênteses G, que o grupo irá apresentar e vamos ter mais noção sobre a ligação entre uma norma e a outra e como está presente dentro do nosso trabalho, dentro da nossa atuação e a relação com a descrição arquivística. Boa noite a todos e a todas. Irei falar um pouco sobre o glossário de termo e definição do ISDF. O glossário a seguir é a parte integrante desta norma. Os termos são definidos no contexto das regras: produtor, criador, qualquer entidade coletiva, familiar ou pessoa que produziu, acumulou ou manteve documentos arquivísticos no curso de sua atividade pessoal ou corporativa. Proveniência, provenência. Relações entre os documentos e as organizações ou indivíduos que as produziram, acumularam ou mantiveram e usaram no curso de suas atividades pessoais, corporativas. Proveniência é também a relação entre os documentos e as funções que geram a necessidade dos documentos. Registro de autoridade, auto-recorde.
Forma autorizada do nome combinado com os outros elementos de informações que identificam e descrevem a entidade nomeada e pode remeter para outros registros de autoridade relacionados. A ISDF, Norma Internacional para a Descrição de Funções, trata sobre a entidade e função. Suas áreas obrigatórias não precisam seguir a ordem apresentada na norma, sendo utilizado no seu texto apenas para uma melhor compreensão. Deve ser adaptado ao idioma onde será inserido. Para um melhor aproveitamento da norma, recomenda-se que seja aplicada em conjunto com alguma outra, nacional ou internacional, como a NOBRAD, ISAD e ISAAR. Para cada área, é preciso respeitar os seguintes elementos: A. Nome do elemento. B. Declaração do objetivo do elemento de descrição. C. Enunciado das regras aplicáveis ao elemento. E D. Onde cabível, exemplos ilustrando a implementação da regra. Seu contexto, organização ou empresa, determinará os elementos opcionais aplicados em uma dada descrição de função. Um desses elementos opcionais são os nomes pelo qual o objeto é conhecido, além do seu nome já registrado, e referência de outros espaços e campos onde você pode encontrar esse objeto ou objetos que façam referência a ele, que façam parte de sua coleção ou origem. Boa noite. Falarei a respeito da seção 6 da ISDF, que trata na questão das funções de entidades coletivas, materiais arquivísticos e outros recursos, ou seja, a relação entre essas três questões. Antes de qualquer coisa, é importante nós pensarmos o que é uma entidade coletiva. Entidade coletiva é um grupo de pessoas ou organizações que trabalham em conjunto, ou seja, esse grupo possui um objetivo em comum, então eles trabalham como uma unidade. E os documentos geridos por essas organizações, por essa unidade, possuem suas funções, que cada documento possui sua função. E essas funções podem ser readaptadas conforme a organização e a administração da unidade funcione. Então, segundo a ISDF, para que a descrição funcione de maneira bacana, colaborativa e correta, é importante seguir 3 passos. O primeiro é o identificador e formas autorizadas de nome e título do recurso relacionado. Então, tem o objetivo de tornar possível o relacionamento da descrição da função à descrição do recurso relacionado. A etapa número 2, segundo a norma, fala que tem que ser descrita a natureza desse relacionamento. Então, tem que fazer a identificação da natureza do relacionamento entre a função e o recurso relacionado. E a terceira são as datas do relacionamento, ou seja, é importante identificar quais são essas datas das funções, identificar o início e o final delas. E a norma é basicamente essa: formar um esquema gráfico para que essa descrição seja coerente e coesa de acordo com a norma. E é isso, foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, tirado todas as suas dúvidas em relação à SDF, que é uma norma muito importante para o nosso âmbito, para o nosso fazer arquivístico. E qualquer coisa é só entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida. Boa noite.